Salve, salve galera, estamos de volta ao nosso Molhando a Palavra. Seguinte, o papo hoje vai ser aí nesse viés histórico, que é uma parada que eu gosto bastante. Eu gosto muito de falar sobre o destilado puro, a nossa cachaça, mas eu gosto muito de falar de história também. E eu tô com um convidado muito especial pra gente entrar num campo que eu trabalhei pouco aí ao longo desses mais de 100 vídeos no canal, que é a famosa Revolta da Cachaça. Aí bota aquela musiquinha lá. E o meu convidado é The Fucking Guys. Tcharam! Meu amigo Elvis Campelo. Professor, primeiramente obrigado por aceitar o convite. É uma honra recebê-lo aqui em nosso canal. Você como um pesquisador da cachaça também, um profissional do serviço, da hospitalidade e um querido no nosso meio. Então, obrigado mais uma vez. A palavra é sua. Convite. Deixa eu molhar, em primeiro lugar, molhar a palavra. Tcharam! Eu quero agradecer o convite, né? Eu assisto o canal, sou fã desse cabra aqui. Então pra mim é uma honra estar aqui no Molhando a Palavra. E segura que eu falo mais do que a mulher da cobra. Então vamos lá. Então vou começar a dar esse norte aí. Pegando o gancho aí do nosso tema, a famosa Revolta da Cachaça, que tem mais dois, né, nomes também, que tem uma relevância muito grande e é meio falada basicamente no mês de setembro, de forma meio genérica, assim, ou pro profissional da área. Fala um pouquinho pra gente o que levou a esse movimento aí, que foi por volta de 1600, 1061, mas acho que não foi tão pontual assim, né? Até a bomba estourar, teve uns paranauês aí, né? Conta um pouquinho pra gente desses detalhes. Até a bomba estourar teve muita treta. Vamos para um pouquinho de polêmica, tá? Ela é uma revolta e não uma revolução. Ok, começa por aí. Então, tem os lados prós e contras, né? A cachaça, tá? Primeiro que não foi um levante popular. E a cachaça é uma bebida popular. Tá? Não foi um levante também nacionalista, não que eu seja um fã aí do nacionalismo, não é isso, tá? Na minha visão, nacionalismo exacerbado é um perigo, né? E nem dava ainda para ser um levante nacionalista, porque o Brasil ainda era colônia, né? Então não tinha essa pegada aí nacionalista. Tá? E vamos lá, não era um movimento também em prol da cachaça, foi um movimento ajudou a cachaça, mas foi o prol do dinheiro, né? Porque eles queriam pagar menos impostos para ganhar mais. Ok? E quando você tem senhor a polêmica aí, quando você tem senhor do engenho, escravagista, com mais dinheiro, o que ele tem? Ele compra mais poder, compra mais terra e compra, né, mais africanos para a condição de escravo, para produzir mais, tá? Então não é tão romântica assim quando se pensa a revolução da cachaça. O lado positivo, que é muito positivo, porque se eles não lutassem e tivessem que parar de produzir a cachaça, por conta não compensa produzir cachaça, íamos ter aí um hiato, né, um buraco na produção histórica da cachaça, que ia pesar muito nos dias de hoje. Se nós já estamos atrasados, em que sentido? Por exemplo, a cachaça é mais ou menos 100 anos mais velha do que o rum, entendeu? Mas o rum, historicamente como destilado, deixou a cachaça para trás. Muito pela localização geográfica, né? Porque o rum, América Central, Antilhas, né? Geograficamente, ele é muito mais perto da Europa do que nós aqui da América do Sul, tá? E também os holandeses e espanhóis que colonizaram ali a América Central tinham um tino comercial muito maior do que os portugueses.
Tá? O professor Jairo Martins, ele traz uma reflexão que o rum ele nasce depois da expulsão dos holandeses de Pernambuco, né? Os caras migraram, se encontraram no Caribe ali, dominaram, né? Conquistaram o Caribe e se instalaram. A melhor palavra é saquearam e se instalaram com produções ali. E que tem ligação com a revolta da cachaça. É uma questão comercial. Então não está dando tanto lucro ao meu açúcar, eu vou fabricar cachaça. Entendeu? Então, como eu disse, foi um levante em prol do "pera lá, não me taxe". Porque se fosse o contrário, se o rumo deles tivessem tirado ali o dinheiro aqui da cachaça, né, o mercado da cachaça, e a salvação fosse o açúcar, e o cara resolvesse taxar o açúcar, aí seria a revolta do açúcar. Eu sei que ajudou muito a cachaça, mas não foi um levante em prol da cachaça, foi um levante em prol do lucro, em prol do dinheiro. Nesse conflito todo, teve alguns, assim, o nosso foco de conversa é a cachaça, né? Mas dessas tributações, esse foco de disputa aí, ficou atrelado a uma série de outros produtos também, né? Como o próprio as vestimentas, a gente não tinha uma tecelagem por aqui estruturada, a gente, mesmo com, né, todos esses anos já de conquista, a gente não tinha a produção de farinha, por exemplo, aqui é farinha de trigo no caso, né? Então teve tem alguns elementos meio marcantes no meio dessa revolta aí, tipo, como que você amarra isso? Você acha que a força foi realmente pro aguardente da terra, ou se bobear o peso das taxações das farinhas e tudo mais tem uma relevância tão significante quanto? Então, a cachaça não tinha substituto aqui, né? Ou se enchia, se bebia cachaça, ou vinho português ou espanhol, entendeu? Se eu não tenho a farinha de trigo, eu tenho a farinha de mandioca, tem produtos da terra que substituiriam, tá? Mas a cachaça não tinha esse substituto. Então a gente também pegou, porque antes de taxarem, tentaram proibir. Não conseguiram proibir em Pernambuco por conta os holandeses ali, em Portugal não apitava. Então, também um dos problemas foi esse, eu não conseguia substituir a cachaça. Então, quando tentaram proibir, e cachaça é muito mais fácil a exportação, né? Eu aguento muito mais num barco, num navio, uma cachaça que é um destilado do que o vinho, entendeu? E eles também surfaram na onda, mesmo dentro dessa proibição, essa taxação, claro, porque nada mais era, como eu disse, no levante popular, eram latifundiários, né? Eram senhores de engenho lutando ali para conseguir mais. E, já que se eu vender a cachaça eu vou ter prejuízo, então intensificou nessa época também a cachaça como moeda, né, para trazer, né, africanos para serem escravizados aqui, e eles só já no intermédio comprava africanos, né, com cachaça e vendia para Argentina, principalmente, em dinheiro, em prata. Então eles deram um jeito de burlar aí, já que em vez de eu vender minha cachaça, ter dinheiro para comprar um navio negreiro, então eu já comprava com cachaça, não precisava vender, então é uma forma de burlar aí os impostos. Maldito escambo, né? Não, apesar de não ser um levante em prol da cachaça, mas ajudou muito aí a cachaça, porque depois disso o número de produtores de cachaça aumentou, né, muito, e reflete até hoje. Então é isso que é a minha visão aí da revolta da cachaça. Legal. A relação da data, isso aí foi puramente trâmite de como é que eu posso dizer? Político, né? Não partidário, que fique claro. É puramente trâmite político, porque não tem uma data específica de quando começou, de quando começou foi um movimento que foi gradativo. E tampouco do dia exato que acabou, 13 de setembro. Você tem algum dado do porquê que escolheram assim, esse 13 de setembro? Não. Eu tenho um dado de achismo. Isso também reflete um pouco, muito válido aí. A gente tem uma data comemorativa. Sim. Tá? Mas é um pouco de carência, né, da nossa cachaça, e carência histórica.
porque nós escolhemos aí, como disse, uma data, e não foi nem a data da vitória, porque foi um movimento, né, que foi vitorioso pro lado da cachaça. Sim, sim, sim. Então, na verdade, o 13 de setembro, eles escolheram a data da proibição. E não a data da liberação. Entendi. Olha que coisa doida. Da tentativa, né? É, isso. Então, em vez de ser a data a Carta Régia chegou 13 de setembro de 61. Não vou falar lembro de cabeça da pesada, mas eu acho que seria muito mais lindo para a cachaça uma data que remetesse logo à luta aí dos negros escravizados, quando começaram a se organizar em quilombos, e que nos quilombos a cachaça ajudava ao seu fortalecimento, a resistência, quando eles trocavam nos quilombos cachaça por arma e mantimento para fortalecer. Então, na minha visão, humilde visão, seria muito mais bonito, já que fosse uma data por proximidade, uma data muito mais próxima à resistência, né, do africano contra a escravidão, do que ao levante aí da revolta da cachaça. Porque aí eu falo, na primeira fala, da diferença de revolta e revolução, entendeu? Ali foi uma revolução. Quando os escravizados ali, né, que também não teve uma data, gente. Só para vocês entenderem, não teve uma data, né? A gente tem que tirar da cabeça também que tanto o africano quanto o índio foram sempre passivos e de repente acordaram para lutar. Foi uma vida toda de luta aí contra a condição de escravizado, ok? Mas quando se começou aí a organização dos quilombos, entendeu? Que a cachaça tem uma importância muito forte, entendeu? Talvez se a data comemorativa fosse olhando para esse movimento, que aí sim foi uma revolução, eu acho que seria mais rico para historicamente para nossa cachaça. Mas é que assim, é uma história, a própria história da cachaça, a dificuldade que se tem de dados, isso e aquilo, e o que vem sendo buscado aí, nunca é para associar a cultura preta, né? Tipo, institucionalmente falando, no Brasil não se resgata a cultura preta, né? Faz parte, está atrelado, 50% dessa história toda está ali na responsabilidade da cultura preta, da mão de obra principalmente, mas acaba que não é dito, é distorcido, é queimado, inclusive. Sim. Então, para mim faz muito sentido esse ponto que se levanta, mas eu também tenho consciência que, considerando a estrutura da nação, é uma bosta, mas faz sentido também, baseado nessa estrutura, não ter essa associação. Porque por que eu vou, pensando numa visão, né, numa branquitude escrota, a parte escrota, que fique clara, por que eu vou enaltecer isso? Por que eu vou dar essa identidade? A cultura preta, ela nasce e cresce sem uma referência, sem uma raiz, sem um ponto ali para você falar, opa, isso faz parte de mim. É uma massa que é desenvolvida sem se conectar consigo mesmo, olhando sempre para uma outra esfera que normalmente não é real para ele, e fica essa coisa fácil, entre aspas, de ser manipulado. Então eu vejo um pouco desse ponto. Falar de cachaça não tem como não falar, ó, tá vendo aí, você nem sabia disso, né? Ou nunca parou para pensar. Comece a pensar, história da cachaça, história preta, sua história provavelmente, tá tudo no mesmo balaio. Mas enfim, a questão do 13 foi um ponto marco. Agora, um pouquinho mais pra frente, assim, um pouquinho mais pra frente, eu vou puxar e aí você me fala, assim. Qual que foi dentro das suas pesquisas, do que você já leu, do que você conhece, que já ouviu também, que você deve ter conversado com muitos produtores, muitos mestres aí de pesquisas também a respeito do universo da cachaça, qual foi algo que você considera realmente relevante para o desenvolvimento da cachaça tempos depois, indiferente se 1 ano, 10, 100, não sei, tempos depois do 61? Bom, tempo depois, a produção das cachaças registradas, né? E muito aqui próximo, a abertura do mercado externo, quando começaram a chegar destilados bons, né? Que não se tinha, destilados super premium, e os produtores de cachaça, pô, para lá,
a gente precisa melhorar, entendeu? E enxergarem que nós também, a cachaça é o primeiro destilado das Américas, entendeu? Então, para lá, se eu tenho certo país que tem um destilado bom, a minha cachaça também pode ser boa, entendeu? Então, quando tem abertura de mercado e a internet também ajuda um pouco esse trâmite, essa troca de experiência entre o produtor aí de bagaceiro, o produtor de cachaça, o produtor de pisco, de tequila. Quando tem essa troca de experiências e a abertura do mercado traz também tecnologia, isso ajuda muito. E as cachaças industriais sempre aí tiveram, que muita gente demoniza, mas tem o seu papel histórico aí no consumo, né, na abertura aí do consumo de ninguém aqui começou bebendo cachaça premium. Eu não comecei, entendeu? Eu não comecei bebendo isso, entendeu? Então elas tiveram um papel importante são gigantes, tinham dinheiro para chegar em outro país, entendeu? E lá eles tomarem, mesmo que seja uma de coluna industrial. E aí, quando vem para o Brasil, pede uma caipirinha, mas de repente descobre que a cachaça é muito mais do que aquilo e muito além da caipirinha, entendeu? Então isso ajuda bastante, e os pequenos produtores, os produtores mais artesanais, entenderem muitas vezes que eles não são concorrentes do outro. Eu acho que primeiro tem que criar um mercado para depois pensar em dividir essa fatia. E começou a chegar cachaças premium lá fora, quando produtores começaram a se juntar. Então, vamos nos organizar, é muito caro, mas a gente racha para mandar uma cachaça boa para consumo e para concursos. E aí, isso ajudou bastante aí o crescimento.